tá no ar mais um podcast de Cara com Envelhecimento, seu podcast semanal sobre envelhecimento humano. Eu sou o jornalista Felipe Laude e te convido a nos acompanhar nessa jornada de autoconhecimento e muita reflexão. A gente continua com o nosso time de especialistas, a psicóloga Samantha Cittarte, o médico geriatra Newton Terra e uma convidada muito especial hoje que participa do nosso programa, a Neisa Rejane Machado Fernandes. Neisa, que bom que tu tá aqui. Muito a Neisa, obrigada. que é professora e gerontóloga, né? Isso. Tem uma carreira brilhante e vasta aí para trazer pra gente muito conhecimento e também muita reflexão. Que bom que tu tá aqui com a gente. Muito obrigada, Felipe, pelo convite, para a Samantha, para o Terra, né? Já conhecidos nossos aí dessa jornada do envelhecimento. Vamos lá. Jornada de mais ou menos quantos anos, né, Neisa? Eu já estou a passos largos dos 21. Né? É tempo, né, Terra? Ainda sou criança nisso. Tá engatinhando. É verdade. Bom, Felipe, Samantha, Neissa, um prazer participar de mais um podcast de Cara com Envelhecimento e para abordar um tema tão importante, tão relevante, que diz respeito aos cuidados. E claro que o foco aqui, né, Felipe, é o cuidado do paciente idoso ou aquele que está em processo de envelhecimento. Eu acho que foi oportuna a sugestão de se fazer um programa para abordar esse tema. Pois é, e só pra gente apresentar um pouco mais a Neisa, porque é Neisa. Isto, Neisa. Neisa. Neisa, olha só. Além de professora e gerontóloga, ela é sócia proprietária da Canoas Day Home. E que está fazendo, inclusive, aí já 20 anos, 20 né? anos. Em abril, esse trabalho Isso. de cuidar, de acolher. Eu queria começar te ouvindo um pouco mais sobre essa necessidade do cuidado. O Terra trouxe aí, né? A gente vai focar nesse processo de envelhecimento. Mas a gente, de uma maneira geral, acho que provocando um pouco a conversa aí, na vida, a gente tem essa necessidade do cuidado. Desde criança, adolescente, adulto. E muitos adultos, às vezes, acabam nessa manta que não tiveram os cuidados devidos na infância e crescem até, de certa forma, até carentes de cuidado. E como é que pode chegar na velhice assim, né? É um desafio, né? O Terra sempre fala da poupança afetiva, né, Terra? Que a gente precisa ter essa rede de apoio, né? Ou se programar para ter uma rede de apoio, porque eu já trago contraponto, já começando, já estou trazendo contraponto. Porque muitos filhos não conseguem cuidar dos pais, né? Porque tem outros atravessamentos. Às vezes não foi cuidado a vida inteira. E daí dá conta e cuida bem. Outros não conseguem. Porque vamos falar a verdade, é difícil trocar a fralda do seu pai ou da sua mãe. Isso ninguém fala. Ninguém ensina, ninguém sabe. Onde é que aprende É porque é isso? diferente, né? Trocar a fralda de criança, tal, não sei o quê, de adulto e do seu pai, né? Existe todo um pudor, existe o constrangimento. Tem filhos que eu atendo que falam assim, eu não consigo. Gente, e é chorando que eu escuto isso, Verdade. né? A pessoa, assim, o filho vem com uma dor de não conseguir, né? Porque tem o processo de culpa por trás de tudo isso, né? Porque a gente vive ainda numa cultura, numa sociedade que faz com que o filho tenha que cuidar. Se o filho não cuida, tem todo esse processo de culpa. Ok, temos o Estatuto do Idoso que fala, isso daí é uma ampla discussão. Eu só estou assim colocando uma pimentinha aí para a gente Mas começar. O Felipe falou uma coisa importante do cuidado, né? Eu acho que o ato de cuidar, Felipe, é inerente ao ser humano e é imprescindível a sua sobrevivência desde o nascimento até a sua morte. Claro que depois nós vamos nos deter com mais vagar, não é? Ao cuidado, ao tipo de cuidado, como é que se faz o cuidado, mas o tema é da maior importância, eu repito, porque vai chamar a atenção da necessidade de um profissional chamado cuidador. Exato. Hoje nós sabemos que o idoso cuidado é outro idoso. Isso é visível no consultório e quem atende idosos sabe muito bem disso. E aí nós temos dois tipos de cuidadores.
O informal, um familiar, como a Samantha já comentou, um parente, um filho, até mesmo um vizinho, e aquele formal, que é aquele que faz curso de capacitação e recebe uma remuneração pelos serviços prestados. Deixa eu aproveitar que tu trouxe isso Ok. e falar com a Neissa sobre isso, porque esse cuidador informal, um familiar, um amigo, Sim. é importante que daqui a pouco ele também tenha essa formação. Claro, eu sempre digo o seguinte, dentro do cuidado, voltando um pouquinho atrás, já emendando nessa pauta, né, que tem uma questão também, Samantha, que é a da resistência do idoso a ser cuidado, Sim. né, que também dificulta o processo do cuidado, né. Uhum. Uma é a falta de preparação, né, e às vezes até habilidade, né, tato, para esse cuidado, e que ninguém é obrigado a nascer com isto, Uhum. né? E aí entram a questão da formação e da preparação. Mas geralmente é como diz a Samantha, quando chega para nós, já chega no processo choroso do familiar e num estágio complicado para se acomodar toda essa situação, né, até. Então, é um dilema muito grande. O familiar, não é porque ele é cuidador familiar, às vezes é a esposa, às vezes é o marido, o filho, seja quem for, que não pode se preparar para isso. Ele pode se preparar. Eu vejo claramente isso quando eu recebo as pessoas lá, né, na Canoas Neon. Eu vejo isso claramente, as pessoas despreparadas, apavoradas, assustadas, não é? E muitos resistentes. Tem alguém aí para me ajudar? Né? Mas é assim, né? É Neissa? assim que chega. Porque no final ninguém faz essa preparação, né, Terra? Ninguém procura Não. gente assim, vou fazer um curso para me preparar para o envelhecimento dos meus pais, ou ninguém, não é isso. A gente já chega no fogo cruzado. Mas olha só, antigamente, aí eu sou suspeita para falar, eu sempre digo assim, ó, como é que a vida prepara a gente, né, Terra? Eu sou uma feliz neta criada por avós. Então, o envelhecimento na minha vida quase que nasceu comigo. Uhum. A partir do momento que eu fui morar com os meus avós, isso fez parte da minha vida. Então, o cuidado que as tias, né, filhas dessa avó, cuidavam dela, eu aprendi em casa. Então, necessariamente, nós também temos uma dinâmica de mudança da sociedade. Né? Eu fui criada numa família com tias solteiras que moravam junto com os avós e que naturalmente já tinham cuidados, né, das avós, da bisa, né? Uma fez naquele tempo o curso de atendente de enfermagem, te lembra disso, Thea? Então, esta era a enfermeira da família para cuidar dos mais velhos e ela dedicou a vida dela a isso. Claro que hoje não é mais assim. Como tu disseste, os filhos hoje vão à luta, vão para a rua. As mulheres, os homens, os netos, todo mundo está em busca da sua sobrevivência, não é? Então, a sociedade como um todo muda e aí surge a necessidade dos cursos, né? E da preparação formal. Porque... Não, pergunta, Felipe. Não, eu ia até pedir para te falar, Terra, porque como a gente já comentou em outros programas, a população está envelhecendo e a gente vai ter um número muito gigantesco disso, mas ao mesmo tempo parece que a gente não vê mais essa realidade que a Neissa trouxe. Esses exemplos... Eu ia dizer o seguinte, nós estamos vivendo a crise do cuidado, justamente em função dessa modificação da configuração familiar. Nos anos 70, as mulheres tinham em média de 5,8 a 6 filhos. Hoje, elas estão tendo 1,6. Então, não são os filhos que vão trabalhar, talvez seja o filho que vai trabalhar. Exato. E aí, como é que eu deixo o meu familiar que está necessitando de cuidados? E essa história do envelhecimento justifica, vamos dizer assim, a preparação desse novo profissional, ok? Que vai assumir ou vai fazer aquelas ações, aquelas atividades que aquela pessoa não pode mais fazer por si só. Aí entra a figura do cuidador. Exatamente, né? Assim, uma definição muito resumida. Existe uma definição do Ministério da Saúde de tem cuidador. Muitas, vários, da Existe OPA. uma definição da Sociedade Brasileira de Geriatria, enfim. Mas, resumidamente, para a nossa audiência, o que é o cuidador do idoso? O que ele faz, aquele que vai fazer, vai ocupar o papel e vai fazer ações daquele que não pode fazer mais por si, ok? E aí,
tu citasse do envelhecimento populacional. O que está acontecendo além da nova configuração familiar de 1,6 filhos? Eu comentei aqui num programa anterior, não lembro qual, em que, assim, a partir do final da segunda década, início da terceira, que iniciava o processo chamado de envelhecimento, Isso. e que, a partir daí, ia ocorrendo uma série de alterações morfológicas, fisiológicas, enfim, e que ia deixando o indivíduo mais vulnerável. Gravem bem essa palavra, vulnerável. E essa vulnerabilidade é que iria propiciar o surgimento de doenças. E são as chamadas, Felipe, doenças crônico-degenerativas, que, como o nome está dizendo, são crônicas, são permanentes, são irreversíveis na sua maioria, causam muita incapacidade e demandam cuidados para o resto da vida. E o que são essas doenças crônico-degenerativas? Eu posso citar algumas. Pessoa que tem pressão alta, que é diabética, que tem demência, que tem Parkinson, que tem osteoporose, que tem síndrome metabólica, que tem depressão. Enfim, N doenças que estão esperando essa população, não é? Mais adiante. Uhum. E aí entra essa figura que eu acho da maior importância. Nós não podemos, Neissa, mais aceitar que numa equipe multiprofissional, multidisciplinar, que assista ao idoso, que não tenha essa figura do cuidador de idosos. Exatamente. Eu acho que a gente tem que sair do processo do envelhecimento, ideia, velhice e doença, né? Boa. Uhum. É uma coisa que acompanha, mas nós precisamos entender que ali tem um ser humano que vai ter uma aceleração, né, Terra, a partir dessas patologias do envelhecimento, as limitações, Isso. não é? Então, isso não é sentença de morte para amanhã. E nem a romantização do envelhecimento Também não. né? Também não. São duas coisas que a gente tem que preservar. Porque, assim, ó, é muito romântico eu falar, por exemplo, do envelhecimento da mãe da Samantha, né? Agora, falar da minha, hoje, né? Uhum. Eu vejo a dos outros, eu não vejo a minha. Uma outra questão é do autocuidado, né? Sim. Que também as pessoas têm, vamos dizer assim, também uma mudança da sociedade, porque antigamente, por exemplo, nós sonhávamos, né, Samantha, Terra, de repente, né, como diz aquele, né, crescer, ficar bobo, casar e envelhecer com alguém, né? Hoje, Olha como tá. Como nem era... os casamentos estão tão assim, nem os filhos estão tão assim, Totalmente. não é? Envelhecer, então, muita gente nem pensar, né? Então, eu acho que também nós temos que preparar a sociedade para o seu Na auto-envelhecimento. realidade, o que eu trabalho, né? Aliás, nas aulas ali também do Isso. curso de cuidadores, eu sempre trabalho com as cuidadoras a autopercepção do processo de envelhecimento. Como que eu me percebo? Qual é a minha percepção, né, do meu envelhecimento? E como eu vou Porque- enfrentar isso, né? Aham. Porque você olhar para o outro envelhecendo, você também começa, né, a rever as suas crenças, começa a te despertar alguns Claro. medos, né? Será que eu vou ficar assim? Será? Então, isso a gente tem que, né, trabalhar psicologicamente o cuidador. E aí, Neissa disse uma coisa muito importante. É muito comum se ouvir o seguinte: eu não quero incomodar. Se tu não queres incomodar, te cuida. Te prepara. Que forte isso, Terra. Mas é verdade. Mas é assim. É Eu não quero incomodar. Então te prepara. Mas aqui Pra muitos não falam isso incom- para chamar atenção também. Não, evidente, não. Agora é o seguinte, claro, eu estou exagerando, mas assim, agora no último censo, Felipe, 900 mil nonagenários no censo de 2022. Estamos vivendo mais. 38 mil centenários. Mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai necessitar de cuidados. Vai. Mas é uma questão de tempo. Vocês têm exemplos. Eu conheço um que tem autonomia, que tem independência, que Não está são funcionalmente todos. bem. Eu também conheço. Eu conheço um centenário que está assim, eu também conheço. A Samanta pode dizer, eu tenho a minha avó, eu também conheço. Mas isso não é a regra. Não. A regra, com o passar dos anos, é que... Então, quanto menos incapacidade eu tiver, quanto menos doença eu tiver, e principalmente essas doenças que me incapacite, melhor. Aí vai incomodar menos, ok? E tu falasse uma coisa importante. A resistência da família e do próprio idoso, próprio se está idoso. cognitivamente bem,
de aceitar alguém na O sua cuidado. casa de cuidado. Eu fico E pensando... quão difícil é isso? Porque às vezes, assim, eu fico pensando que dependendo da fase da idade que esse idoso está, e o cuidador é um informal, um parente, um familiar, os vínculos, às vezes, podem atrapalhar esse processo de cuidar, que aí acontecem ali algumas questões de brigas familiares, que aí naquele Tem bastante. seio de cuidado tu não consegue cuidar direito, e aí os filhos estão cansados, se sentem sobrecarregados. Posso dar uma Tem- lembrança do meu pai? Meu pai sempre dizia assim, aonde entra a intimidade começa a dar briga, né? E isso é normal porque... mas é Intimidade uma- e dinheiro, é, né? mas Porque a gente tem também também tem essa esse questão lado. muito forte, que é tabu falar assim, olha, tem... Quem vai fazer o quê? Quem vai tomar conta do Aham, quê? quem que vai E a pagar, quem que vai ficar desconfiança. com tutela. Ah, você está fazendo mais porque você está de olho na herança do meu pai, não sei o quê. Então, tem uma série de conflitos aí. Tem, mas a questão do cuidado entra nisso aí também, né? Uhum. E aí eu vou dar um exemplo pessoal. Posso me exibir? Pode. Então vou me exibir. Eu e meu marido, eu sempre tive o seguinte sonho: ninguém vai me botar em residencial nenhum, asilo nenhum, eu vou com as minhas perninhas. Eu sempre tive essa ideia. Por quê? Porque eu acompanhei uma família envelhecendo. Então, eu sei o que é o trabalho do cuidado. Eu vivenciei as dúvidas, eu vivenciei as angústias, né? E a gente, com filho, com netos pequenos, a gente imagina, poxa, eles têm que cuidar dos filhos também, né? Eu sempre tive. E numa viagem aí que a gente fez, a gente conheceu num país desse, um modelo desses de condomínio de idoso. E um condomínio com todo o corpo multidisciplinar. Claro que um Mas até país de isso é- primeiro Aham. mundo, tal coisa. E eu sempre dizia assim, olha, meu sonho de consumo para o meu cuidado, né? E falei para o meu marido, né? Tipo, Fernandes, olha só que bacana, né? Aí a gente tinha um sítiozinho, e disse, nós podíamos fazer umas casinhas lá no sítio. Que é casinha em sítio? Coisa nenhuma. Eu gosto é do centro, eu sou urbana. Eu quero sair na porta, que nem essa turma que eu estou vendo aqui, saindo de bengala, de cadeira de roda, com um cuidador apoiado, para ir ali na praça, na feirinha, né? Uhum. E eu achei sensacional. Pois eis que chegou em Porto Alegre. Gente, eu não tive dúvida. Eu digo, vou me afundar na conta. E entrei no investimento, que é outra coisa, né, Terra? A gente tem que parar com essa história que com criança a gente investe e com idoso a gente gasta. A gente Uhum. tem que se auto-investir também e investir nos nossos se não Uhum. tiverem condições. Não, Tu é não investir, concorda? é investir para o nosso envelhecimento. Também. Só que isso, você imagina a gente falando de investimento, eu converso com uma série, aliás, a gente vai ter aí no próximo mês uma pauta sobre planejamento financeiro, que isso cabe completamente, porque a gente está falando de uma outra realidade que a gente conhece o mercado e sabe desses lugares, né, Isso, acontecendo. E das condições, né? Mas a população geral não consegue nem fazer o próprio planejamento para aposentadoria. Mas, Samanta, tu vê uma coisa assim, ó. Veja bem o exemplo da Europa, a área Portugal e Espanha, né, Terra, na Europa. O que aconteceu? Os portugueses, a maioria dos jovens, foram para os grandes centros e para outros países para estudar, porque eles têm condições para isso e eles vão. Ficaram os idosos, naquelas cidadezinhas pequenininhas, bonitinhas, para a gente passear e coisa. O que eu observei? Cheguei, vi um monte de idoso encostar um carrinho. O que é aquilo lá? Aqui no Brasil a gente chamaria isso de casalar, né? O que eles fizeram? Vamos dizer, nessa quadra aqui, tem 5 idosos, um em cada casinha. Eles foram morar na casa de um, alugaram a casa nesses processos de turismo aí, nessas redes que alugam para turistas, e contrataram o seu enfermeiro, o seu motorista, a sua empregada doméstica para fazer a comidinha deles, né? E tem aquela pessoa, quando eles vão piorando, eles contratam um cuidador para cuidar de 2 ou 3, né? Então, vejam vocês, isso não é a população rica de Portugal. É de mediana para baixo, tá? Claro que a realidade deles não é igual à nossa aqui, mas isto é uma constatação de que é possível as pessoas se unirem para se autocuidarem. Tudo vai ficar na dependência do grau
da dependência do Exato. idoso. Exatamente. Hoje as pessoas idosas são muito melhor avaliadas em termos de função do que pela presença ou não de doença. Então, existem escalas, não é? Testagens que a gente faz, escalas para ver o grau de dependência. E tem um grau de dependência que vai permitir isso que a Neissa observou no Até exterior. certo ponto. Exato. E vai ter um grau de dependência que não vai, vamos dizer assim, permitir que isso seja realizado. Que é onde E aí nós contrata o vamos ter- cuidador. Aí contrata o cuidador e até mesmo o cuidador tem as suas limitações. E aí nós vamos para uma das decisões mais difíceis da família, que é o momento da institucionalização. E outra coisa que tu comentasses assim, tem muitas famílias que os idosos têm, os familiares têm muito afeto pelos seus idosos. Eles não estão incomodando. Eles conseguem tratar, só que eles não são competentes para tal. Eu adoro o meu idoso, mas eu não sei trabalhar com ele. E às vezes, como tu disseste, de repente eu quero ajudar e vou atrapalhar. Aí entra a figura do cuidador formal, que é aquele que foi capacitado, que sabe manejar, a princípio, todas essas situações do cotidiano do idoso, ok? Os preparados. né? Exatamente. Isso, ó. E a outra que eu falo sempre assim, ó. Agora eu estava vendo... se não me engano, Deixa eu só Tupã-Siretã. voltar, Terra, porque a gente tem que falar o que é eu ia institucionalização já vou chegar. para nosso público entender. Deixa ele Isso- concluir, Não, eu não daí a quero, gente eu responde. quero só o seguinte, porque eu não quero esquecer de citar, me convidaram para conhecer, parece que a Prefeitura de Tupã-Siretã já tem um projeto de condomínios com residenciais em torno de 30 metros quadrados, depois eu vou confirmar, ok? Mas, assim, isso foi me passado por uma pessoa que ouviu uma palestra do prefeito de Tupã-Siretã. A ideia é fazer 30 ou 40 casas, parece que já tem 12 prontas, com toda a acessibilidade adequada, e eu não sei como é que vai operacionalizar isso. Repito, tudo fica na dependência do grau de incapacidade do idoso. E financeiro. A gente está falando aqui desses cuidadores que Sim. conseguem, né? A família consegue ter a disponibilidade financeira de contratar para cuidar na sua casa, ajudar a família a cuidar desse familiar idoso. Mas chega um momento que, aí o Terra falou, né? Da decisão de institucionalizar. Uhum. Isso é inevitável, Terra? O que é isso? Não, não é inevitável. Se tu comentasse o seguinte, o cuidador, não é toda a família que tem condições de contratar um Exatamente. cuidador, um formal, estou falando. Às vezes ela assume porque não tem condições de contratar. E aí eu já vou para a política, é isso assim, porque eu acho que é a obrigação do poder público capacitar essas pessoas para colocar nas residências. Concordo. Para evitar essa institucionalização. E o que é isso? Eu vou falar assim, Explica gente, pra gente. institucionalizar um idoso é colocar o idoso numa instituição de longa permanência. Uma né? ILPI, Uma né? ILPI. Onde hoje o asilo faz parte da listagem das ILPIs, né? Uhum. Porque o que acontece? Eu estava falando há pouco, as ILPIs hoje são classificadas casas asilares, casa-lar. Os centros-dias estão na LPI entrando agora Residencial, erroneamente, como que é? Residencial, erroneamente, Por que é errado? Porque longa permanência é onde o idoso vai residir. Um residencial é mais apropriado. Uhum. Agora, um centro-dias que tu vai de manhã e sai de noite, ou tu vai passar algumas horas porque teu filho foi trabalhar e depois ele te pega lá, ou tu vai lá fazer exercício ou vai para o bailinho, né? Uhum. Isso Não, pior não ainda é isso- creche para isso- idosos, Isso, né? não me fala na creche de idosos, que eu passei muito por isso mas aí. pelo amor. Neissa, tu tem alguma coisa contra o centro-dia, assim? Não, pelo contrário, eu abri um centro-dia quando eu voltei do É. Rio aqui. Certo. E não houve aceitação grande. Por quê? Porque o centro-dia para o pessoal aqui, o que que é? É um centro onde a pessoa vai fazer ginástica, tem tudo isso. Só que o meu tinha uma coisa assim, ó, tinha um diferencial. Cada dia da semana tinha um multidisciplinar para acompanhar a situação justamente das patologias e dar um atendimento individualizado. Uhum. Claro que isso tinha um custo, mas era para quem Ah, quisesse Uhum. optar. A né? minha preocupação, de novo, é com isso que tu comentaste. Essa figura é da maior importância.
há muitos anos que a Organização Mundial de Saúde, não só a Organização Mundial de Saúde, como a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, vem enfatizando a necessidade de se formar pessoas para o cuidado gerontológico. Tem que formar, mas na hora que eu formo, eu tenho que colocar nas residências que, como tu disseste, onde é que eu vou deixar meu idoso? Eu não tenho condições de pagar um cuidador. Eu acho que tem que ser obrigação do Estado. Como também as instituições de longa permanência para idosos deveriam também serem construídas pelo poder público. 97,2% das instituições deste país são privadas, visam a lucro. E esses outros 2,8% são públicas e a maioria são municipais. Eu me criei, e quem é de Porto Alegre e está nos assistindo sabe bem, eu me criei vendo ali no complexo da Santa Casa um hospital chamado Hospital da Criança Santo Antônio. Isso. Excelente. Eu não conheço nenhum hospital do idoso Santo Antônio. E eu assim, ó, isso tem que ser histórico, é que nem no ensino. No meu tempo de graduação, Felipe, não me ensinaram sobre AIDS. Mas por quê? Não existia a doença. Hoje, qualquer faculdade de medicina tem a obrigação de incluir no seu currículo em caráter obrigatório numa disciplina X, o tema AIDS, que está aí, vale para o envelhecimento. O Brasil se tornou um país envelhecido muito rapidamente. Mas isso em todas as profissões. Nós estamos falando em instituições. Não tive na eu psicologia. acho que é obrigação. Não, mas terra... Formação de culpador, hospitais especializados. A outra notícia boa fora do Tupã-Sirietã, recebi de Cachoeirinha, o outro município gaúcho, para quem não é daqui, um centro de saúde especializado para idosos. Eu achei aquilo maravilhoso. Que exemplo. Exemplo maravilhoso. Aqui só são atendidas pessoas... Nós temos aqui em Canoas, a UPA do idoso. Excelente. Aliás, primeiro lugar no Brasil que tem nós temos em Mas Canoas. falando sobre esse complexo, Terra, eu fui para João Pessoa no Congresso de Envelhecimento Humano, lá em Campina Grande, e fui visitar a Cidade Madura, que são essas casas construídas com toda a adaptação. Todas as casas, assim, eu acho que tem que ter um cadastro lá do governo. Excelente. Eles contribuem com um salário lá. E é muito bacana todo o trabalho, é exatamente Aliás, isso. E agora né, está vindo essa... As 4 ou 5, eu ia complementar a tua fala, Terra, de LPIs públicas estão no Norte e Nordeste. Eu conheço pouquíssimas. 4, 5. Pouquíssimas. É por aí, João Pessoa, Tá é uma aqui. que está Mas mais assim, ó, adiantada. vamos segurar aí, o seguinte. porque... Tá faltando o quê? Não, eu digo, nós estamos em ano de eleição. Oba! Ano de eleição. Fica a dica. Aí assim, quem não promete não se elege. Também já aprendi em 74 anos de vida que quem não promete não se elege. Então está na hora de nós, até porque o sonho da Organização Mundial de Saúde é que nós tenhamos um envelhecimento saudável, participativo, seguro e produtivo. Participativo. Depende de nós. Temos que escolher as pessoas que possam pensar em nós. Exatamente. Então, as políticas públicas são fundamentais. E chamar elas para pensar junto as políticas públicas. Mas assim, e convidar pessoas que atuam. Exatamente. Atuam na área. E não que só freelance. Entendeu? Freelance na área. E façam. Isso está contando de Canoas. Parabéns para o prefeito. Tupã-Sirietã, parabéns para o prefeito. E assim, outros que eu estou vendo, que já estão assim com esse de Cachoeirinha. Parabéns. Mas nós estamos falando hoje de cuidadores de idosos. Exato. Que hoje não é uma profissão. Exato. Ela é uma ocupação. Vamos segurar aí, porque o tema tá muito bom. E assim, gente, a gente vai te convidar a seguir nos acompanhando, tá? Porque o próximo tema é exatamente sobre isso. É sobre essa capacitação e formação desse cuidador. Por enquanto, obrigado por ter nos acompanhado nesse episódio. Neisa, obrigado por estar aqui com a gente. Vai continuar, né? Segura aí. No próximo episódio a gente continua contigo. E então, semana que vem, a gente volta para ampliar esse assunto. Até a próxima. Até semana que vem. Agora que estava esquentando. Até a semana que vem. Segura aí. Até a semana que vem. Um abraço, Deissa. Abraço, Samanta. Abraço a todos vocês. E Terra, detalhe, né? A gente tem que divulgar o teu livro aí.
porque a gente tá falando sobre muitas estratégias, e esse tema me chamou muita atenção. Ok. Estratégias para retardar o envelhecimento. Falamos na próxima semana. Pode ser? Pode ser. Então tá. E nos siga nas redes sociais no @decarapod, tá? Tchau, tchau.